Queridos, uma boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui com os irmãos. Os irmãos sabem da minha alegria, do carinho que eu tenho por vocês, por esta igreja, pelo pastor de vocês. E é sempre um prazer, sempre debaixo do Senhor Deus, trazer aos irmãos a palavra do Senhor, primeiramente ao meu coração, saibam disso. Primeiro, ao meu coração. E também compartilhar com os irmãos esta palavra. Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor Deus, lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. E eu irei ler do verso 19 até o verso de número 21. Mateus, capítulo 6. A partir do versículo de número 19 até o versículo de número 24. Diz assim a palavra do Senhor: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, que por intermédio do Teu Filho e do Teu Espírito temos recebido tudo aquilo que vem de Ti, ó Pai. Pedimos que o Teu Espírito Santo, pela iluminação, ó Deus, do Teu Espírito Santo, possamos compreender a Tua palavra. E que Teu Espírito venha guardá-la em nossos corações para não pecarmos contra Ti. Sê com esse servo, que fale tão somente, ó Deus, a Tua palavra, que ela seja exposta com fidelidade, para a glória de Cristo Jesus e o aprendizado do Teu povo aqui presente, a começar em mim. Eu te peço isso, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, sempre que depositamos qualquer porção de nossa confiança, não importando quão pequena, em algo que não seja o próprio Deus, você e eu cometemos idolatria. Somos idólatras. Não importa o objeto pelo qual nós estamos atribuindo a nossa devoção. Se aquele objeto, aquela pessoa, aquela situação, ela se torna maior do que o Senhor Deus, nós nos tornamos idólatras. Isso é tão sério, porque às vezes nós pensamos que idolatria é tão somente se dobrar diante de uma imagem grosseira, feitas por mãos humanas, mas a idolatria, e nós vamos perceber isso um pouco dentro das Escrituras, é tudo aquilo que o nosso coração coloca como prioridade além do Senhor Deus. Como já dizia, eu não sei o autor da frase, mas ele dizia o seguinte: o coração humano é uma fábrica de ídolos. E Calvino, ele diz o seguinte a respeito também deste mesmo assunto: cada um de nós é, desde o ventre materno, um expert em inventar ídolos.
Por isso, devemos ter cuidado com aquilo com que o nosso coração se apega. Toda sorte de coisas são ídolos em potencial. Dependendo somente das nossas atitudes e ações concernentes a elas, não importa o que for. Mas tudo aquilo que está diante dos nossos olhos, ele tem uma potência muito grande por causa do nosso coração e da nossa carnalidade em fazer daquilo um ídolo. Um filho, por exemplo, ele pode ser um ídolo no seu coração. Se você o ama mais do que o Senhor Jesus Cristo, ele se torna um ídolo na sua vida. O seu marido, a sua esposa, não importa o que for. Se você ama mais do que a Cristo, você se torna um idólatra diante daquilo. Um ídolo pode ser um objeto físico, uma propriedade, uma pessoa, uma atividade, uma posição, uma instituição, uma esperança, uma imagem, uma ideia, um prazer, um herói. Ou seja, qualquer coisa que venha substituir a glória de Cristo na sua vida, aquilo se torna um ídolo. Citando novamente Calvino a respeito deste assunto, ele diz o seguinte: o mal em nosso desejo não repousa no que queremos, mas o quanto queremos. Este é o problema. Não é o que queremos em si, mas o quanto queremos aquilo na nossa vida. E às vezes algumas pessoas se perdem. Casamento pode ser um ídolo na sua vida. Você deseja tanto se casar, e aquilo se torna um ídolo tão grande na sua vida que você não consegue compreender a vontade de Deus na sua vida. Quando um desejo, mesmo por algo naturalmente bom, ele pode se tornar um ídolo também na sua vida. Para entendermos se temos ou não ídolos no nosso coração, faça as seguintes perguntas a você mesmo. Dentre elas, por que eu quero isso? Senhor Deus, por que eu quero tanto isso na minha vida? Qual o lugar disso na minha vida em detrimento a Cristo Jesus? Ponha isso na sua vida. Se você quer casar, se você quer ter filhos, se você quer subir de profissão, não importa o que for, faça essa pergunta ao seu coração. Senhor, por que eu quero isso? Se a sua resposta for para a glória do Senhor, ele tem o seu lugar. Mas se a sua resposta for para satisfazer um desejo do seu coração aparentemente lícito, isso se torna um ídolo no seu coração e você precisa voltar, alinhar o seu coração e os seus desejos segundo a vontade do Senhor Deus. Ou também você pode fazer uma outra pergunta para entender: qual será a minha reação se eu não conseguir o que eu quero? Você deseja tantas coisas, e como eu falei, não importa o que for. Se eu não conseguir, como é que vai ficar o meu coração? Destruído? Desesperançoso? Se a sua resposta for sim, isso é um ídolo no seu coração e você precisa destroná-lo. Outras perguntas poderíamos colocar: e se eu conseguir tudo isso que eu desejei, que eu sonhei em ter, e se eu conseguir, em que lugar, ou qual lugar isso ocupará na minha vida? Certa vez, meu pai, dando alguns exemplos sobre bênçãos do Senhor e não ídolos, havia um homem que sempre desejou ter um carro, pois ia de bicicleta para a igreja. E algumas pessoas acham ruim ir de bicicleta para a igreja, principalmente em tempo de chuva, todo esse transtorno que acontece. E ele orou tanto ao Senhor Deus, e o Senhor Deus o concedeu um carro. E as primeiras semanas, primeiros meses, ele foi de carro com a família, e o tempo foi passando. E aquele carro que ele achou que era tão bênção, se tornou às vezes um ídolo no seu coração. E por vezes o pastor passava em frente à casa dele no domingo, na escola dominical, e lá estava o homem lavando o carro. Mas você não vai para a igreja? Não, agora é hora de lavar o carro.
O desejo do seu coração era tão grande por aquele objeto que ele trocou por estar na casa do Senhor. Aquele objeto que aparentemente se tornaria uma bênção na vida dele, se tornou uma maldição e um próprio ídolo no seu coração. Outra pergunta que você pode colocar para avaliar se aquilo que você deseja é um ídolo: qual é o proveito disto na minha vida? Você já parou para pensar nisso? Eu falo até inclusive de coisas lícitas, um emprego, por exemplo. Qual é o proveito disso na minha vida? Qual o lugar que isso vai ocupar na minha vida? E se eu não conseguir, como que ficará o meu coração a respeito destas coisas? Idolatria é como qualquer outro pecado. Ele tem a sua fonte. E a fonte da idolatria, ela começa no coração. Diz a palavra do Senhor lá em Ezequiel, capítulo 14, do verso 1 até o verso de número 8, ele diz o seguinte: então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade, que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes assim, assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos, portanto diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, convertei-vos, apartai-vos de vós, apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas às vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel ou do estrangeiro que moram em Israel, que se alimentar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, tiver tal tropeço para a iniquidade e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, Senhor, responderei por mim mesmo, voltarei o rosto contra tal homem e farei sinal e provérbios e eliminá-lo-ei do meu povo e sabereis que eu sou o Senhor. Como que nós produzimos ídolos? A partir do desejo do nosso coração. Por isso, como diz a frase, né? O nosso coração é uma fábrica de ídolos. A sua igreja pode ser um ídolo. Se você amar a sua igreja mais do que a Cristo, ela é um ídolo na sua vida. O seu pastor pode ser um ídolo na sua vida. Se você amar o seu pastor mais do que a Cristo, ele se torna um ídolo. E como diz o pastor Alfredo lá na igreja, lá na primeira igreja, ele diz: não façam isso comigo, não faça isso com o seu pastor. Ame-o, respeite, mas não o considere além do que ele é. Amamos a Cristo. Ele é o nosso objeto, nosso desejo de toda a adoração. Meus queridos, nossos bens materiais, aquilo que temos, aquilo que possuímos, como dinheiro, propriedade, salário, todas estas coisas têm um papel crucial na nossa vida. Precisamos entender que os bens materiais podem afetar a nossa vida como um todo, para o bem ou para o mal. O emprego que eu tenho, se você depositar nele toda a sua esperança, ele se torna um fim em si mesmo, não para a glória do Senhor. Mas você se prostra diante daquilo que você serve. E agora, entrando um pouco mais na passagem que nós acabamos de ler,
lá em Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo de número 19. Nesta passagem, o Senhor Jesus, ele coloca duas escolhas aos seus discípulos a respeito de ídolos do coração. A primeira escolha que o Senhor Jesus ele vai mostrar quem governa de fato a sua vida, ou o que governa de fato a sua vida. A primeira coisa que o Senhor Jesus vai colocar a seus discípulos é quem vai ser o seu Deus. Quem vai ser o seu Deus? Ou seja, quem governa a sua vida de fato e de verdade? E o Senhor Jesus vai falar isso do verso 19 até o verso de número 24. Ele vai mostrar que quem governa a sua vida são os seus bens ou o Criador desses bens. Quem governa a sua vida? Às vezes depositamos tanto nossa esperança naquilo que possuímos, não é? E se tirassem isso da sua vida, como que você seria? Como que você ficaria se tirasse o ídolo da sua vida? A segunda pergunta que o Senhor Jesus irá colocar aos seus discípulos para que eles possam entender quem governa, quem é o Senhor da sua vida, está lá no versículo de número, a partir do versículo de número 22, 25 e em diante. O Senhor Jesus ele irá colocar como que você vai viver diante dos seus ídolos. Você vai viver ansioso pelos bens materiais, ou você vai viver pela fé? Essas respostas, elas irão demonstrar onde de fato está o nosso coração, se no Senhor ou nas coisas deste mundo. A primeira pergunta que o Senhor Jesus coloca é: quem vai ser o teu Deus? Quem governa de fato a sua vida? E o Senhor Jesus coloca isso através de dois contrastes. O primeiro contraste está entre as riquezas terrenas e as riquezas celestiais. Quem governa a sua vida? Ou quem é o seu Deus? São as riquezas deste mundo ou as riquezas eternas? Talvez de rápido a gente possa responder e dizer: não, Senhor, são as riquezas eternas. Então, qual o lugar que as riquezas deste mundo ocupam no seu coração? Podemos ver isso a partir do versículo de número 19, e eu irei ler novamente. A um desses dois ídolos, ou como o próprio Senhor Jesus aqui coloca, um desses dois deuses você está servindo. Ou as riquezas deste mundo, ou as riquezas eternas. Quem é o Senhor de fato na sua vida? O Brasil tem passado por momentos tão difíceis, e as perspectivas é que seja daqui para pior. Como é que está o seu coração a respeito disso? Quem governa a sua vida? Quem é o Deus da sua vida? As riquezas desta terra ou as riquezas celestes? Vamos ler mais uma vez, eu irei ler do verso 19 até o verso de número 21, diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. É interessante que aqui o Senhor Jesus proíbe. Está isso de maneira muito clara no versículo de número 19. Não acumuleis. O Senhor Jesus, ele proíbe seus discípulos de acumular riquezas. Ele proíbe acumular tesouros aqui neste mundo. O Senhor Jesus não está proibindo trabalhar, ganhar salários, nem ter uma poupança, ou fazer uma provisão pensando nos dias difíceis lá na frente.
O Senhor Jesus não está proibindo estas coisas. Também não está proibindo que os seus discípulos sejam prósperos. Não há problema nenhum na prosperidade. Há tantos homens, servos do Senhor, nas Escrituras, que foram tementes a Deus, foram homens piedosos, com dinheiro, com posses, mas a diferença é o lugar que aquilo ocupa na sua vida. Então o Senhor Jesus, ele não está proibindo os seus discípulos terem ou fazerem algumas coisas. O que o Senhor Jesus está proibindo é que você coloque sua esperança nas reservas e provisões deste mundo. Essa é a preocupação dele. Quando ele diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. A proibição é que você não venha a depositar a sua esperança nos bens desta terra. Há dois exemplos nas Escrituras que elas nos mostram isso de maneira muito clara. A primeira é Ló. Ló almejou todas as coisas deste mundo e ao final perdeu tudo. E por quê? Porque ele acumulou para si tesouros nesta terra, depositou sua esperança naquilo que ladrão rouba, ferrugem corrói, traça come, o próprio Senhor Deus tira. E um outro exemplo de não acumular é o justo Jó, que mesmo perdendo tudo, permaneceu íntegro. Há essas duas diferenças, há essas duas personagens nas Escrituras. Então, quando nós podemos observar no versículo de número 19, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. E aí o Senhor Jesus explica o porquê. A traça e a ferrugem corrói, ladrões roubam, escavam. Né? Não deposite a sua esperança, meu querido, nos seus bens. Porque, como eu falei, o Brasil pode passar por uma situação tão difícil, como nossos irmãos crentes, como a Igreja de Cristo na Venezuela, estão passando. Servos do Senhor, onde muitos deles tinham tantas coisas e perderam tudo. Se a esperança deles fosse tão somente seus bens, muitos daqueles irmãos hoje teriam se suicidado. Por isso, a preocupação do Senhor Jesus, como eu falei, não é a questão de você ter uma poupança, de você fazer uma provisão para os dias difíceis. A questão do Senhor Jesus, com cuidado ao nosso coração, é para que a gente não deposite nossa esperança nos bens, no dinheiro, nas posses deste mundo. Jesus está proibindo que venhamos a fazer dos nossos bens um Deus. É isso que o Senhor Jesus está proibindo. Porque quando você deposita a sua esperança naquilo que você construiu com o seu esforço, aquilo se torna o seu Deus. E o Senhor Jesus está dizendo, não façam isso. Não façam isso. Não acumuleis para vós outros deuses no seu coração. Não importa se você tenha dinheiro ou não. O alvo principal da sua vida, na qual você deposite a sua esperança e confiança, o Senhor Jesus está dizendo, retire isso da sua vida. Tesouro, quando o Senhor Jesus ele coloca aqui, tesouro no céu e na terra, tesouro é tudo aquilo que depositamos a nossa confiança, a nossa segurança e a nossa fé. Isso é tesouro, não é? É muito bom quando você vai lá, abre a sua conta bancária, aqueles que têm esse privilégio, não é? E vê lá uma conta, um resultado gordo lá dentro. De alguma forma dá uma certa segurança. Mas se essa sua segurança for aquele resultado que você viu na tela, aquilo é idolatria.
aquilo é seu ídolo. Você se curva diante dele. E você deposita nele toda a sua esperança. Este mesmo sermão que o Senhor Jesus, que Mateus ele relata aqui, nós temos ele também lá em Lucas, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 33 e 34, onde o próprio Senhor Jesus dá um outro conselho aos seus discípulos a respeito de não acumular bens. Ele diz o seguinte: vendei os vossos bens, dai esmolas. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui, o que o Senhor Jesus está dizendo é: a melhor maneira de você acumular tesouro no céu é se livrando dos tesouros da terra. É interessante isso, porque quando ele diz não acumuleis para vós outros, nos dobramos e nós depositamos a nossa confiança, automaticamente deixamos de acumular tesouro no céu. Então o que o Senhor Jesus está dizendo, literalmente é isso: para que você venha acumular tesouros nos céus, se livre dos tesouros da terra. Abramos as Escrituras lá em Lucas, vamos ver o que a palavra do Senhor Deus nos ensina a respeito disso. Lucas capítulo de número 12, a partir do versículo de número 16. Lucas 12, versículo de número 16, nós vamos olhar aqui uma história, uma parábola, a respeito de um homem que depositou toda a sua confiança, depositou toda a sua energia nos tesouros desta terra. E o Senhor Jesus diz assim, em Lucas 12, a partir do versículo de número 16, ele diz: e lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito acumular para si tesouros na terra. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, não é rico para com Deus. O que o Senhor Jesus está nos ensinando é isso. A proibição, lá em Mateus capítulo 6, versículo de número 19, não acumuleis, é a maneira pelo qual o Senhor Jesus nos ensina. Você quer acumular tesouro nos céus, se desvencilhe dos tesouros desta terra. Ainda em Lucas, vamos lá, mais uma vez no livro de Lucas, agora capítulo de número 18, versículo de 18 ao versículo de número 24. A respeito de um jovem, e eu considero aquele jovem um jovem como se hoje poderíamos colocar um presidente de mocidade, ou um diácono, um jovem presbítero, alguém que frequenta perfeitamente a igreja, mas ele tinha um problema: o ídolo a quem ele servia e a quem ele amava. E o Senhor Jesus, ele foi bem claro àquele jovem. Senhor Jesus, nós vamos já ler essa história, diz o seguinte, em outras palavras, para aquele jovem: você precisa destronar este Deus na sua vida, para que você possa me servir.
E às vezes, meus queridos, nós precisamos destronar tantos deuses na nossa vida para servir de fato o Senhor Deus. E o melhor que fazemos para acumular tesouros nos céus, e o Senhor Jesus diz isso àquele jovem: se desfaça dos tesouros da terra. Lucas capítulo 18, a partir do verso 18 até o verso de número 24, diz assim a palavra do Senhor. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e a tua mãe. Talvez a sua resposta fosse a resposta do jovem. E a resposta do jovem foi, replicou-lhe: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Que eu posso perguntar a mesma coisa para os irmãos aqui. Vocês podem dizer: pastor, eu faço todas estas coisas. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. E depois vem e segue-me. Para você acumular tesouros nos céus, você precisa se desvencilhar dos tesouros da terra. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque ele tinha um Deus além do Senhor. Por mais que observasse todos os mandamentos, Cristo não era o Senhor da sua vida. E nós precisamos rever quem governa a minha vida e a sua vida. A razão para não acumular tesouro na terra mostra a relação entre nosso coração e o nosso tesouro. Ou seja, o meu tesouro está aqui na terra, logo o meu coração também estará na terra. Em outras palavras, se o seu coração não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Se o seu tesouro, se a sua esperança está tão somente nas coisas desta terra, o seu coração estará lá. Por isso a preocupação do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, o zelo, o cuidado, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. O segundo contraste que o Senhor Jesus mostra para aqueles discípulos está a partir do versículo de número 22. A partir do versículo de número 22, o Senhor Jesus, primeiro ele vai dizer quem é o seu Deus, quem governa a sua vida, onde você deposita a sua esperança. São nos seus bens, no seu emprego, no seu salário ou no Senhor Deus? Porque aonde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Se você quer acumular tesouros nos céus, abandone os tesouros desta terra. O segundo contraste que o Senhor mostra para aqueles homens, ele traz aqui um outro exemplo entre um olho bom e o olho mau. Versículo de número 22 e versículo de número 23 diz assim a palavra do Senhor. São os olhos a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. O olho bom aqui corresponde aos tesouros celestiais. E o olho mau corresponde aos tesouros desta terra. Se os teus olhos forem
bons, ou seja, se você tiver fito os teus olhos, e como nós vimos no contexto anterior, nos versículos anteriores, se o seu coração também estiver nas coisas do rei, nas coisas celestiais, todo o teu corpo será iluminado. Os olhos representam a maneira como nós percebemos as coisas ao nosso redor. A comparação que Jesus faz aos olhos é como uma lâmpada. Os olhos são como as lâmpadas do corpo. Pelos olhos entram a percepção do mundo. É pelos olhos que nós desejamos, que o nosso coração por vezes é alimentado. Se os teus olhos forem bons, ou seja, a ideia aqui que o Senhor Jesus está trazendo sobre olho bom, é olho reto. Se os teus olhos eles forem retos, focado em uma só direção, com um só objetivo, se os teus olhos forem fitos tão somente nas coisas celestiais, o Senhor Jesus está dizendo, todo o seu corpo será iluminado. Se os teus olhos, o seu coração estiver nas coisas celestiais, em detrimento das coisas desse mundo, o seu corpo será todo iluminado. E o contraste também aqui o Senhor Jesus traz. O contraste de um olho bom ou reto é um olho mau. Ou seja, o Senhor Jesus aqui ele está dizendo um olho que foca em duas direções. Com todo o respeito, com todo o carinho, é como se a pessoa fosse estrábica, já viram? Parece que o olho está olhando para um canto e olhando para o outro, e você não sabe de fato para onde que ela está olhando. O Senhor Jesus está dizendo, olha, os teus olhos eles têm que ser bons, ou seja, tem que ser reto, tem que fixar nas coisas do Senhor. Se os teus olhos eles forem tortos ou maus, ou seja, olhar para as coisas do Senhor e olhar para as coisas deste mundo, todo o teu corpo estará em trevas. Ou eu olho, ou eu tenho o meu coração, os meus olhos voltados para o Senhor, ou eu tenho os meus olhos voltados para este mundo. As duas coisas você não pode fazer. É impossível. E o Senhor Jesus explica isso no versículo de número 24. Olha o que diz o versículo de número 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Se você desejar as coisas desse mundo e fazer como aquele jovem rico dizer, mas Senhor, eu observo todas as tuas leis, mas tenho um ídolo no seu coração. O Senhor Jesus está dizendo, todo o teu corpo está em trevas, porque os seus olhos não são retos. Você almeja as coisas celestiais, ao mesmo tempo que almeja as coisas deste mundo. No mesmo lugar, na mesma intensidade, no mesmo propósito. E o Senhor Jesus diz isso de maneira muito clara no versículo de número 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou desprezará um, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e às riquezas. Qual é o segredo? Não acumuleis para vós outros tesouros nesta terra. O significado é simples. Um olho bom é aquele que está focado em Deus. E um olho mau são aqueles que focam as duas coisas ao mesmo tempo. A gente percebe isso muito quando é tempo de concurso, onde muitos crentes deixam de vir à casa do Senhor no domingo para estar enfurnado dentro dos cursinhos. Você não pode servir a dois senhores. Que os teus olhos sejam fixos, retos, nas coisas eternas, nas coisas do Senhor. O texto que nós acabamos de ler e de ouvir,
o Senhor Jesus apresenta os problemas dos ídolos do nosso coração. Mas é claro que Ele não para por aí. O Senhor Deus, Ele sempre demonstra da sua graça, da sua misericórdia, da sua restauração. E podemos ver isso a partir do versículo de número 25. Qual a solução? Talvez a pergunta que você faça seja essa: mas pastor, mas Senhor Deus, qual é a solução na minha vida? Eu tenho um coração dividido. Qual o erro que há em eu estudar e passar no concurso? Nenhum, meu querido, nenhum. Mas saiba colocar isso no lugar certo. Qual é o problema? De eu acumular, de eu fazer uma poupança? Nenhuma. Mas saiba colocar isso no lugar certo. Por isso que o Senhor Jesus vai ensinar aqueles discípulos, Ele próprio fazendo a aplicação. Ele diz assim no versículo, a partir do versículo de número 25. E é interessante que a Rosângela está aqui, se eu não me engano, foi o sermão que eu preguei no seu casamento. Diz assim o Senhor Jesus: por isso, a respeito de depositar a nossa confiança nos bens, depositar a nossa confiança na riqueza, depositar a nossa confiança num bom concurso público, depositar a nossa confiança na nossa capacidade, o Senhor Jesus diz: não façam isso, porque vocês estarão erigindo ídolos no seu coração e desprezando a mim. Não façam isso. Eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Porque não é essa a nossa preocupação? Porque nós acumulamos tesouros sobre a terra? Porque eu me preocupo com o dia de amanhã. Mas o Senhor Jesus vai dizer: basta cada dia. Não sei nem se amanhã eu vou estar vivo. E depositei toda a minha esperança. Eu me curvei diante de um ídolo falso. E o Senhor Jesus continua: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais que as aves? Qual dentre vós, por ansiosos que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo, quem está falando aqui é Cristo. Ou você confia nele, ou confia nos seus bens. Ou confia nele, ou confia no seu concurso. Ou confia nele, ou confia na sua capacidade. Você não pode servir a dois senhores. E ele diz: eu, contudo, vos afirmo, que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque os gentios, os ímpios, os descrentes, aqueles que servem Mamon, aqueles que servem a si mesmo, aqueles que servem o mundo, aqueles que estão o seu coração voltados nas coisas deste mundo, nas riquezas deste mundo, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas que você deseja, que você almeja, que é o necessário para a sua vida, para a sua subsistência, sua e da sua família, vos serão acrescentadas. Tenha os seus olhos retos, fixos no Senhor. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã,
pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não acumuleis para vós outros tesouros nesta terra. Não curve o seu coração diante deste ídolo, destronando aquele que é o Senhor do universo. Quais aplicações que nós poderíamos ter nesta noite? Primeira, o que você mais almeja nesta vida? Pense, o que você mais almeja nesta vida? Pense bem rápido. Qualquer coisa, pense. O que você mais almeja nesta vida? Pensou? Aí eu te pergunto, isso permanecerá para a eternidade? Viu como o nosso coração é? O que você mais almeja nesta vida permanecerá na eternidade? Onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Pense nisso. Pode ser um filho, pode ser um esposo, uma esposa, um emprego, um concurso. São importantes e necessários, mas eles não podem tomar o lugar de Cristo na sua vida. Segunda aplicação. Você está contente com a porção que Deus reservou para a sua vida nessa terra? Porque tem algumas pessoas que são insatisfeitas, né? Rapaz, Deus só me deu esse carro, louve a Deus por isso. Deus só me deu esse emprego, louve a Deus por isso. Você está contente pela porção que o Senhor Deus reservou para você nesta terra? Você está contente? Abramos lá em 1 Timóteo, capítulo de número 6. Primeira Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo de número 6. Lembre-se, você está contente com a porção que Deus reservou para você nesta terra? Está contente? Não, eu não estou. Cuidado com os ídolos do seu coração. Cuidado com aquilo que você tanto deseja. 1 Timóteo capítulo 6, do verso 6 ao verso de número 10, diz assim: de fato, grande fonte de lucro é o dinheiro, é o trabalho, é o concurso, é a poupança. Não. Grande fonte de lucro é a piedade com contenta. Você está contente com a porção que Deus reservou para você nessa terra? Ou você é alguém que vive reclamando, murmurando? Ah, gente, eu conheço crente assim. Você vai conversar com ele: ah, pastor, minha vida, e começa, né? Esteja contente com o que comer. Lhe falta vestimenta? Eu tenho certeza que não, porque Deus assim diz. Lhe falta o alimento? Eu tenho certeza que não. Porque se lhe faltar na sua casa, eu tenho absoluta certeza que o Senhor Deus levantará servos na igreja para lhe suprir as suas necessidades. Eu tenho certeza disso. Mas nós não estamos satisfeitos com a porção que Deus reservou para mim nesta terra. Por isso eu reclamo tanto, eu murmuro tanto, eu sou tão amargo, porque eu não sou contente com as coisas do Senhor. Ainda em Timóteo, não é? De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. É aí que está o seu coração de verdade? Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas. Viram a diferença, a comparação? Aqueles que estão satisfeitos com a porção que Deus lhe deu, estes são felizes.
Mas aqueles que não são satisfeitos com a porção que Deus lhe deu, se desviam da fé e são atormentados. O seu coração nunca se satisfaz, nunca está feliz. Por isso, não acumuleis tesouros nesta terra. Terceira aplicação. Confie no Deus que tudo governa, meus queridos. Confie num Deus que sustenta o seu povo com tudo aquilo que é necessário para a sua permanência aqui. Confie neste Deus. Não lhe faltará para você e para a sua casa o necessário para viver neste mundo, porque aqui somos peregrinos. Isso aqui passa. Isso aqui fica para trás. E eu não posso ter os olhos maus, olhando para as coisas dos céus e amando as coisas desta terra. Quarta aplicação. Busque a Cristo. Vá aos pés da cruz. Não há outra maneira para você alinhar o seu coração à vontade do Senhor, senão ir aos pés de Cristo. Se humilhe diante dele. Exponha o seu coração diante dele. Vá a Cristo. 1 de Pedro, eu irei ler encerrando. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 6 e verso de número 7, diz assim: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele quer alguém melhor para cuidar de você? Você quer o seu patrão que cuide de você? Você quer o seu dinheiro? Você quer o seu conhecimento? Não. Não existe pessoa melhor para cuidar de você e da sua família do que Cristo. Vá aos pés dele. Vá aos pés da cruz. Se humilhe diante dele. E ele lhe restaurará. Que ele seja exaltado em nosso meio. Oremos ao Senhor e logo em seguida a palavra está com o grupo de louvor. Senhor Deus e Pai, que a tudo sustenta e governa, que governa a minha vida e a vida de cada irmão aqui pelo poder da Tua palavra, que através de Cristo, do Teu Espírito, temos recebido toda sorte de bênçãos espirituais, quer neste mundo, quer para a eternidade. Senhor Deus, aumenta-nos a nossa fé. Por tantas vezes somos tendenciosos a amar o presente século, a depositar a nossa confiança no emprego e no salário. Mas até aqui nós nos esquecemos disso. Até aqui nos ajudou o Senhor. E aquele que começou a boa obra há de completá-la. Que nós possamos, que o Senhor venha alinhar o nosso coração à Tua palavra. Que nos dias maus, quando o nosso coração ficar angustiado, temeroso e ansioso, que possamos correr ao pé da cruz e buscar em Cristo a nossa fonte de vida, de esperança e de prazer. Desvia o nosso coração das coisas deste mundo para acumularmos lá no céu as riquezas eternas. Eu te peço isso para este povo aqui presente e para todo o povo de Deus espalhado nesta terra, ó Pai. Em nome de Cristo, para a glória de Cristo e por intermédio de Cristo é que oramos. Amém.